Boa noite, queridas amigas e queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria e também com muita honra. Aqui, como sempre, de nossa casa, o MAP, para juntos iniciarmos mais uma reflexão à luz da doutrina espírita. Mas antes, gostaríamos de convidar a todos vocês que estão nos assistindo ou que venham a nos assistir posteriormente nas redes sociais do MAP, que divulguem, compartilhem com seus amigos nossas mensagens, nossos vídeos e assim possamos contribuir para a divulgação de nossa casa, o MAP, Movimento de Amor ao Próximo, e, sobretudo, desta doutrina espírita, doutrina de amor que nos acolhe, que nos consola, nos esclarece e, principalmente, motiva. Falaremos hoje sobre doenças e doentes. E, evidentemente, trazendo sempre o entendimento consolador da visão espírita. Pois, assim como a dor é pedagógica, a dor também. Dessa forma, ela sempre nos ensina alguma coisa. Esta semana eu ouvi algo que me levou a fazer algumas considerações exatamente nessa questão, que dizia assim: se o dente não doesse, ele cairia sem que nós percebêssemos. Essa reflexão vem a nos mostrar exatamente a necessidade da dor como sinal de alerta e assim, podermos buscar ajuda e corrigir o que não ia bem. Bom, antes de iniciarmos efetivamente a nossa fala, faremos ainda referências às fontes de consulta e pesquisa que, mais uma vez, tivemos em primeiro lugar os livros da codificação espírita, seguidos das obras complementares trazidas por Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira e tantos outros companheiros de ideal espírita. Iniciaremos trazendo uma reflexão que muito de nós ainda nos fazemos. Por que eu? Por que comigo? Muitos pacientes com vários tipos de doenças fazem ainda esta pergunta como que questionando a Deus pelas agruras por que passa. A ciência também não tem sempre as respostas para estes casos. As AMEs, as associações médicas espíritas, no entanto, defendem que o corpo físico é uma espécie de filtro que drena as impurezas de um corpo mais elevado, o corpo espiritual ou o corpo perispirítico. Nesta figura, podemos visualizar o nosso corpo físico envolvido pelo nosso perispírito e o nosso espírito numa coloração mais avermelhada. A doutora Marlene Nobre dizia que doença é algo complexo. Dizia ela que sabemos muito pouco sobre suas verdadeiras origens. Mas podemos dizer que ela está sempre relacionada a um momento de transformação do nosso corpo espiritual. Quando este procura eliminar os seus desequilíbrios internos, entendendo, claro, que a dor, para ser benéfica, ela tem que nos transformar em pessoas melhores.
com ela, a dor, devemos aprender a sermos mais pacientes, mais generosos e humildes. A doutora Marlene Nobre nos deixou um vasto legado no âmbito das pesquisas científicas no campo médico-espiritual, colhendo experiências, porém, afirmava que ainda temos esbarrados em preconceitos que desestimulam as investigações nesta área da saúde, dessa saúde prévia, e que no futuro, com a construção de uma espiritualidade mais ampla, dentro da medicina, teríamos mais compreensão do que seja a cronogenética e os mecanismos genéticos em geral, entendendo quais são os verdadeiros mecanismos através dos quais as doenças surgem em determinadas fases da existência física humana. No livro Nos Domínios da Mediunidade, obra psicografada por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, ele nos explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhes intoxicam os órgãos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhes degradam as células materiais. Já no livro Visão Espírita, nas distonias mentais, o Dr. Jorge Andréas nos explica o funcionamento do inconsciente e como ele atua, abordando a relação do inconsciente passado nas doenças de hoje. A camada mais interna representa o inconsciente puro e é a presença de Deus em nós. Então, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, um dia ela vai acreditar, porque essa essência está dentro dela. Deus está dentro dela. É só questão de tempo. A segunda camada, temos o inconsciente passado. Concentra-se aí tudo que nós fizemos nesse passado profundo. Neste campo, encontramos vários núcleos que o Dr. Jorge Andréas chama de núcleos em potenciação. Ele faz uma referência em que cada núcleo desse tenha sido uma reencarnação nossa. Assim, tudo que vai refletir na camada mais externa, que é o corpo físico, vem daí do inconsciente passado. Na terceira camada, temos o inconsciente atual. Então, teremos situações que vão sair do inconsciente profundo, passar pelo consciente atual e aparecer no corpo físico. Como exemplo, podemos falar de pessoas de casos, que vieram com uma programação e que, dependendo de sua atuação, de seu comportamento, de sua moralização como encarnado, puderam até atenuar ou até mesmo agravar suas provas e suas expiações, quando aqui na Terra encarnado. Fica então a pergunta: será que, ao sintonizarmos com energias e atitudes negativas, não estamos também abrindo caminhos para ficarmos doentes? A curadora norte-americana Barbara Brennan,
em seu livro Mãos de Luz, apresenta um raciocínio muito interessante. Diz ela que toda doença é uma mensagem direta a você, a nós, dizendo que que nós não temos nos amado como nós somos e nem estamos nos tratando com o carinho que nós merecemos. De fato, todas as vezes que nosso corpo apresenta alguma doença, isso deve ser tomado como um sinal de alerta de que alguma coisa não anda bem. E é preciso que, então, nós façamos essa imersão em nós mesmos. A doença não é uma causa, é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual e material físico. O controle dessas energias é feito através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Portanto, possuímos energias que nos causam doenças porque somos indisciplinados mentalmente e indisciplinados emocionalmente. Sabemos que são 3 as fontes de energias vitais que recebemos, provindas do cosmos. A da nossa alimentação, a da nossa respiração e da irradiação das outras pessoas para nós, as quais, para elas, também emitimos as energias geradas por nós. Assim, somos responsáveis por emitir boas ou más energias às outras pessoas. Então, como somos responsáveis pelas energias que irradiamos aos outros e que estará impregnado como carga energética, isto é, carregadas de energias de nossos pensamentos e de nossos sentimentos, é super necessário que vigiemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Podemos classificar as doenças em 3 tipos: a física, a espiritual e a atraída ou simbiótica. A primeira delas, as doenças físicas, são geralmente provocadas por algum acidente, ou um excesso de esforço físico, ou até mesmo um exagero alimentar, que podem provocar um mau funcionamento em um determinado órgão do nosso corpo físico, criando assim uma disfunção orgânica. A segunda, as doenças espirituais, são aquelas provenientes de nossas vibrações. Com o acúmulo de energias nocivas em nosso perispírito, gera-se a autointoxicação fluídica. Quando essas energias descem para o organismo físico, que cria um campo energético propício para a instalação de doenças que afetam todos os órgãos vitais, como o fígado, o pulmão, o coração, o estômago e etc. As energias nocivas que provocam as doenças espirituais, como relatamos acima, podem ser oriundas de reencarnações anteriores que se mantêm no perispírito enfermo enquanto não são drenadas.
em cada reencarnação, já ao nascer, ou até mesmo na vida intrauterina, podemos trazer os efeitos das energias nocivas presentes em nosso perispírito, que podem se agravar à medida em que acumulamos mais energias nocivas no perispírito. Já a terceira parte, que as doenças atraídas ou as doenças simbióticas são aquelas que chegam por meio de uma sintonia com fluidos negativos. O que uma criatura colérica, vibrando sempre maldade, pode atrair, senão as mesmas coisas. Essa atração gera uma simbiose energética que, pela via fluídica, causa a percepção da doença que está afetando o organismo do espírito, ou que está imantado energeticamente na pessoa, provocando, então, a sensação de que a doença está nela, pois passa a sentir todos os sintomas que o espírito sente. André Luiz afirma que se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar as suas emoções e alimentar paixões como o ódio, a inveja, o orgulho, o egoísmo e ideias de vingança, ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual que vibram na mesma frequência. E antes emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando com essas emissões mentais e podendo levá-lo até a doenças fatais. Então, como se dá o surgimento das doenças em nossos corpos físicos? A cada pensamento, a cada emoção, a cada sensação ou sentimento negativo, o perispírito imediatamente adquire uma forma mais densa e a sua cor fica mais escura por causa da absorção de energias nocivas. Neste momento de indisciplina, atraímos fluidos primários e grosseiros, os quais se transformam em resíduos densos e tóxicos. Devido à densidade, estas energias nocivas não conseguem descer de imediato ao corpo físico e vão se acumulando no perispírito. Com o passar do tempo, as cargas energéticas elétricas nocivas que não forem dissolvidas pelo corpo físico vão formar manchas e placas que aderem ao perispírito, comprometendo o funcionamento agora do corpo físico. A medicina explica em seus tratados que em nossos organismos existem desde o nosso nascimento micróbios, bacilos, vírus e bactérias capazes de produzirem várias doenças humanas. Graças à quantidade ínfima de cada tipo, eles não causam incômodos, doenças, pois o próprio organismo se encarrega de controlar suas quantidades.
No entanto, quando esses germes ultrapassam o limite de segurança biológica fixado pela sabedoria da natureza, motivados pela presença de energias nocivas no corpo físico, aí teremos a doença instalada. Dessa forma, como decorrência do determinismo, o corpo físico que vestimos agora terá de ser justamente o dreno para expurgar os fluidos deletérios que o intoxicam e impedem a sua evolução. A doutrina espírita não prega o conformismo. Por isso, é lícito procurar a medicina terrena que podemos e pode aliviar muito e até curar onde for permitido. Se a misericórdia divina colocou os medicamentos ao nosso alcance, é porque podemos e devemos utilizá-los para combater as energias nocivas que possam ter migrado do perispírito para o nosso corpo físico. Mas não devemos esquecer que os medicamentos alopáticos combatem somente os efeitos da doença. Isto quer dizer que, quando as doenças estão presentes no corpo físico, devemos combatê-la buscando o alívio. Muitas vezes, essas doenças exigem tratamentos prolongados. Outras vezes, necessitamos até de cirurgias. Mas tudo faz parte da lei de causa e efeito, que tenta nos despertar para uma reforma íntima moral, através desses processos relativamente dolorosos. Qualquer medida profilática em relação às doenças tem que iniciar na conduta mental, exteriorizando-se na ação moral que reflete o velho conceito mente sã, corpo são. Ou seja, a causa das doenças está na própria leviandade, no trato com a vida. Analisando criteriosamente o nosso comportamento, nós vamos ver que os males que nos atormentam persistirão enquanto não forem destruídas as causas. Portanto, as soluções superficiais são enganosas. É preciso lutar contra todas as aflições, mas jamais de forma milagrosa. Procuremos sempre pensar e agir dentro dos ensinamentos cristãos, a fim de alcançarmos a cura integral, não esquecendo de que a nossa saúde é um reflexo das nossas crenças e dos nossos pensamentos. Quando descobrirmos o padrão mental que está por trás de cada doença, teremos a oportunidade de modificá-los e de curar. O nosso corpo está sempre falando conosco. Ele é o nosso professor que nos avisa quando insistimos num comportamento que nos faz mal. Para finalizar, temos que recordar que Jesus, quando aqui esteve, curou vários enfermos, com doenças físicas e doenças espirituais, e os curou mesmo sem medicina, sem química, sem remédios.
Apenas com a sua energia fazia tudo isso. E ao final, ele sempre nos dizia: a tua fé te curou. Então, que a gente possa trazer esse entendimento para nós. Que possamos refletir, então, um pouco mais a respeito de tudo isso que falamos, inclusive no momento pelo qual passamos em nosso orbe, e tenhamos sempre a certeza de que nossas vibrações no bem, no puro amor, será sempre o nosso forte aliado em nossa imunização contra, inclusive, esse vírus que, por ora, assola o nosso planeta. Agradecemos mais uma vez a esta casa que abre as suas portas para, daqui de seus estudos, possamos levar a todos vocês mensagens edificantes de nossa doutrina espírita. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.